Bem, olá pessoal, estou aqui hoje pela primeira vez gravando um vídeo. Peço desculpas pela falta de qualidade, não sou especialista nessa área e esse vídeo nem será editado. Então haverá alguns erros, alguns gaguejos, né? Procure entender, por favor. A intenção de gravar esse vídeo é que depois dessa semana conturbada, né, onde a Rede Globo, através do Jornal Nacional, detonou o presidente Michel Temer, né, através de uma gravação feita pelo dono da JBS, diga-se Friboi, Joesley Batista. Eu tenho que conversar com vocês sobre algumas coisas que eu acho, que eu penso e que reputo como da maior preocupação. Primeiro de tudo, lembrar a máxima, né, do velho Leonel Brizola, quando disse que se a Globo é a favor, eu sou contra. Isso é muito importante nesse momento. Vamos nos lembrar que em 2013, em junho, quando a esquerda começou o movimento sobre os 20 centavos, né, o que a Globo fez foi manipular a direita e transformar esse movimento que seria de esquerda, né, num movimento de direita, onde conseguiu derrubar a popularidade da presidenta Dilma de 65% para 30% somente, né, naqueles dias. A Globo costuma fazer isso. Qual a intenção agora de querer a renúncia de Michel Temer? Vamos tentar entender. O Joesley Batista já tinha feito essa gravação no Palácio do Jaburu em março desse ano. Ele tem sérios problemas na justiça, então ele não procurou a República de Curitiba, o juiz Sérgio Moro, né, para fazer delação, porque certamente, né, o que aconteceria? Sérgio Moro ia prender preventivamente e exigir que ele delatasse Lula. É o que o Sérgio Moro faz, né? O Odebrecht está preso por causa disso, o Léo Pinheiro, né? Somente quando eles resolveram delatar Lula é que aí eles foram ouvidos. Então o Joesley foi muito esperto. Ele procurou os procuradores de Brasília, né? Apresentou a gravação dele e aí certamente, né, ele procurou a Globo e disse: olha, é o seguinte, eu tenho uma gravação, essa gravação está na Polícia Federal, ela é legítima, eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou para todos os órgãos de mídia, de imprensa, exceto vocês, Rede Globo, e entrego todo esse material, ou eu entrego para vocês com exclusividade. Só que eu quero que isso seja divulgado, né? E porque o meu interesse é me livrar de tudo isso e ir embora daqui, tenho como viver nos Estados Unidos, vou com a família e tudo mais. Se eu entregar para vocês essa gravação, eu quero que divulgue. E se vocês não fizerem isso, eu sou a terceira maior verba de publicidade da Rede Globo, eu corto esse patrocínio, né, e vocês que escolhem. Eu vou patrocinar outros órgãos de mídia. A Globo, pelo editorial dela, publicado, se eu não me engano, antes de ontem, defendeu duas coisas. A pressa muito grande na aprovação das reformas, a Globo quer essas reformas, a gente vê que diariamente ela fala sobre isso, né? E a Globo agora quer a renúncia de Michel Temer, né? Para a Globo foi bom, por quê? As reformas estão enroladas no Congresso justamente pela incapacidade de Michel Temer de fazer aprová-las.
Veja que a reforma da Previdência, já foram feitas várias emendas nesse projeto e o projeto já está desfigurado, né, em relação à maneira original como ele foi apresentado, né, inicialmente, já foi desfigurado. A Globo quer pressa, a Globo quer alguém que faça isso rapidamente, e Michel Temer foi incapacitado para isso. Então ela matou 2 coelhos com uma só cajadada. Veja que foi na quarta-feira que ela, se não me engano, que ela, no Jornal Nacional, detonou o Michel Temer. Deu para perceber que tudo foi muito às pressas, né? Porque o Bonner errou, a auxiliar dele, a Renata, gaguejou, teve uma série de erros. Então a coisa deve ter acontecido uma hora antes do Jornal Nacional, deve ter havido um comunicado lá de cima para que se fizesse essa matéria e tudo mais. A gente viu o desconforto dos apresentadores, né, jornalistas. Então a Globo quer a renúncia. Ontem também no Jornal Nacional ela forçou muito isso, demais, ela quer a renúncia de Michel Temer. Tá? Enquanto isso, a esquerda, né, percebe o momento muito bom para que lutemos pelas diretas já. Estamos tentando consertar um erro, né, que aconteceu quando Dilma foi impedida, quando Dilma recebeu o golpe. Portanto, nós estamos trabalhando sobre bases frágeis e bases falsas, porque a democracia não vai ser consertada somente com direta já. A democracia teria que ser consertada com a volta da presidenta eleita. Não vai ser, né? A gente sabe que é muito difícil isso acontecer, não vai ser. Mas estamos lutando pela direta já. Bom, as diretas já são inconstitucionais, né? O novo presidente teria que ser escolhido por via indireta. Bom, nós estamos falando, mas o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ele vai eleger alguém que não seja popular, alguém que vai levar as reformas muito rapidamente adiante e tudo mais, pode ser o Meirelles, pode ser não sei quem, né? E nós lutando pela direta já, queremos que seja eleito, se for possível que as diretas já sejam aceitas, o que eu acho bastante difícil. Estamos querendo qual nome? Estamos querendo Lula. Né? Lula aparece em primeiro lugar nas pesquisas, né? Lula venceria facilmente esse pleito, Lula seria o presidente eleito. Bom, com esse congresso que aí está, congresso golpista, congresso que foi comprado pela JBS, né, que votou pelo impeachment da Dilma, vocês viram aquele espetáculo naquele domingo, né, com esse congresso é meramente impossível que Lula governe. Certo? Não há como reverter no congresso todas essas medidas, né, com esse pessoal que está aí. Então as eleições diretas teriam que ser em todos os níveis, pelo menos entre os deputados e senadores também, ou seja, renovar o Congresso, né, e um novo presidente. Se não, Lula dificilmente entraria nessa. Né? Por quê? Ele não conseguindo retroagir nessa questão das reformas, ele não conseguindo reverter todo esse quadro de desmanche dos programas sociais que está sendo feito pelo Temer, seu nome rapidamente ficaria impopular. E ele não se viabilizaria para as eleições de 2018, que é a nossa grande meta. Eleições em 2018. Não agora o mandato tampão de 1 ano e meio. Posto isto, vamos entender por que a Globo hoje exige a renúncia imediata de Michel Temer, né, e não está
mobilizando as pessoas nas ruas para que pressione Michel Temer, né, para renunciar ou fora Temer. Por quê? Porque a Globo sabe que a direita, desculpe, a esquerda já está fazendo isso por ela. A esquerda está pedindo fora Temer e direta já. A esquerda está fazendo exatamente aquilo que a Globo quer. Nós estamos cumprindo esse papel. Não é? Eu estou defendendo as indiretas? Estou defendendo eleições indiretas? Não. Eu estou defendendo que o Temer não renuncie, porque se renunciar, vai ser muito rápido o processo de imposição das reformas trabalhista e previdenciária. Vai ser muito rápido. É preciso que tenhamos tempo. E esse tempo só é conseguido se houver um processo de impeachment de Temer. O processo de impeachment se alonga. Né? Nós precisamos desse alongamento, porque o nosso foco agora tem que ser impedir essas reformas. Esse é o primeiro foco nosso. Focar em impedir as reformas. Mais tarde, ganhar as eleições de 2018. Esse tinha que ser o nosso foco. Nós temos que fazer exatamente aquilo que seja contrário ao que a Globo quer. Então não podemos cometer esse erro. Exigir fora Temer? Sim, vamos exigir fora Temer, né? Mas que seja através de um impeachment dele. A OAB já entrou com esse pedido, né? Outros partidos já entraram com o pedido de impeachment. E é isso que pode acontecer realmente. Enquanto isso, vamos ganhando tempo. Enquanto isso, Temer fica impossibilitado de fazer as reformas. Nenhum deputado vai querer agora, em meio a tudo isso, prosseguir nas reformas, sendo que as bases eleitorais deles estão cobrando, né, cobrando que não se faça as reformas. Então eles vão ficar paralisados agora. Isso é o que interessa para nós nesse momento, que se paralise isso, né? Enquanto isso, vamos viabilizando Lula para presidente. Caso haja eleições diretas para presidente, né, e eu acho difícil Lula embarcar nessa, há o risco, né, de alguém ser eleito, né, alguém perigoso ser eleito. Né? Imagina aquele deputado ultradireita ser eleito. Veja que ele está bem cotado nas pesquisas também. Né? Há uma negação agora da política exatamente porque isso veio à tona agora. Né? Para os analfabetos políticos, o fato de esquerda ter denúncias e direita ter denúncias significa que todo campo político está contaminado. Então eles querem alguém que negue a política. Quem que nega a política? Temos alguns nomes aí que vocês sabem que negam a política, mas fazem a política. Né? Então, há um risco dessas pessoas se elegerem. Se essas pessoas se elegerem, as reformas saem rapidamente também. Então, não sei se estou sendo claro. O nosso foco agora tem que ser lutar contra as reformas, né? Que haja o processo de impeachment de Temer, né, e centrar fogo para 2018. Eu sei que falando isso vai ter muitas resistências, muita gente vai me criticar, né, é normal, mas é pensado isso. Né? Não, eu gostei muito a gravar esse vídeo, né, porque justamente eu tinha certos receios, não tinha algumas certezas. Agora eu já estou com algumas coisas mais bem definidas e eu acho que é isso que vai acontecer. Né? Devemos ir para a rua? Devemos encher as ruas, porque o nosso processo é revolucionário. Nós temos que rever tudo isso. Temos que mudar tudo isso aí. Temos que lutar pela reforma política. Temos que lutar por isso. Reforma política. Então temos que ir para a rua. Mas o nosso foco tem que ser impedir as reformas agora, reforma trabalhista e previdenciária, impeachment do presidente Temer e
é esquerda em 2018 com o Lula. Obrigado, era isso que eu tinha a dizer para vocês.